Eu sou a aspirante Luciane, líder da comunidade de família. Eu sou a aspirante Josué, líder da comunidade de família, esposo dessa maravilhosa aqui. Então, e nós estamos aqui hoje para começar o devocional do mês da família. E o que eu gostaria de deixar para vocês hoje, a reflexão, é a respeito do que você tem aprendido durante essa quarentena, né? Durante esses 47 dias que nós estamos em casa. Para mim tem sido algo muito edificante, porque eu aprendi a confiar mais no Senhor. O que eu queria falar para vocês é que no início dessa quarentena, para mim foi algo muito difícil. Eu fiquei muito nervosa, fiquei muito ansiosa do que iria acontecer. Mas Deus confortou meu coração na palavra que diz: todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. E eu guardei e me agarrei nessa palavra. E eu comecei a fazer uma reflexão de mim mesma, do que eu poderia estar melhorando durante esse tempo que eu estaria dentro da minha casa. Então, assim, eu comecei a ler mais a palavra de Deus. Eu comecei a dedicar mais a minha família, né, nesse tempo. E eu aprendi que nós temos que confiar mais em Deus. Que era uma coisa que, assim, eu queria resolver muitas coisas por mim mesma. E durante esse tempo que eu estou em casa, que eu estou mais, assim, menos ativa, né, nas coisas, eu aprendi nisso, a confiar mais em Deus. E é isso que eu queria deixar para vocês hoje. Aprendam a confiar em Deus, que eu creio que tudo está no controle dele. E eu creio que muitas pessoas, após essa quarentena, vão sair melhores. Assim como aconteceu comigo, eu creio que vai acontecer com várias pessoas. Amém? Agora eu vou passar para o meu esposo. Qual tem sido a Canaã de vocês hoje? Então, peguem sua Bíblia, abram em 1 Coríntios 6, eu vou ler a passagem aqui. A história é longa, mas eu vou falar só a respeito dos pecados que impediram o povo de chegar a Canaã. 1 Coríntios 10, 6. Esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. Não vos torneis idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar a orgia. Não nos entregamos à imoralidade, como alguns deles assim agiram. E num só dia morreram cerca de 23 mil. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes. E não vos entregueis à murmuração, como alguns deles murmuraram. Então aqui, assim, eu botei cada passo a passo aqui, né? No caso dos pecados que foram acontecendo lá no deserto. Uma viagem que duraria 40 dias se estendeu por vários anos. E no caso aqui a gente fala de quarentena, e desde então, antes de tudo isso acontecer, quarentena, o Senhor vinha me trazendo à memória que eu deveria orar a minha casa, as portas, umbrais e tal. E assim eu venho fazendo desde então. E em todo o tempo, tudo me reflete essa passagem. O que aconteceu com o povo lá no deserto? Se Deus enviava um maná, se tudo que tinha lá, que eles precisavam, eles tinham. E eu vou tentar ser breve aqui para poder... Mas eu vou esmiuçar um pouquinho aqui. A cobiça nada mais é do que uma busca constante da satisfação de nosso ego às custas de Deus ou de outro. É uma extrema preocupação com a satisfação dos desejos da carne. Idolatria é um sistema de valores que criamos em que damos mais importância a qualquer outra coisa que a Deus. Uns interesses podem se tornar ídolos. Hoje, nos dias de hoje, a gente coloca a nossa esposa no lugar de Deus. Muitas das vezes a gente tem colocado o nosso trabalho acima de Deus. A gente coloca nossos filhos acima de Deus. Eu vejo muitas, assim, eu já fui assim também, eu já planejei muito o futuro. E hoje eu tenho visto tantas pessoas que planejou tanto o futuro que não está podendo viver o presente. Assim, que você não coloque as coisas acima de Deus, acima do lugar de Deus. E se você fizer isso, isso vai se tornar uma idolatria na sua vida. Isso vai estar te afastando
do que Deus quer para você. Por o Senhor aprova. Multidões que, por ocasião da crucificação de Jesus, diziam-lhe que descesse da cruz, estavam pondo o Senhor à prova. Murmuração. Nós, servos de Deus, temos muita mania de murmurar. A gente murmura porque o culto demora, murmura porque o culto começa mais tarde, ou porque acabou cedo, murmura porque tem que trabalhar muito na obra. A murmuração, em sua forma mais simples, nada mais é do que uma confissão negativa. Queixar da vida, criticar outros, achar erro em tudo. Paulo fala sobre maldizente. Maldizente é aquele que difama outros, blasfema. Lê Tiago 3,5. Cristãos murmuram contra o pastor e não entendem por que o filho, quando cresce, ele não quer mais ir na igreja. Murmuram contra outros irmãos e não entendem por que as coisas vêm acontecendo. Os filhos não gostam. Imoralidade designa todos os tipos de pecados sexuais. Pecado é sempre pecado. Então não adianta a gente que é casal ou noivo, noivos, por exemplo, namorados, vivendo vida matrimonial. Nós, como servos de Deus, a gente tem que entender que a gente tem que se guardar para o Senhor, não porque é uma regra da sociedade cristã, não porque é uma coisa que é legal para todo mundo ver. Se a gente se entender, os jovens, os adolescentes entender que eles estão se guardando dos pecados sexuais para Deus, eles vão ter uma vida legal no seu casamento. Mas assim, o ponto que eu quero falar mesmo é qual seria a nossa Canaã hoje, nos dias de hoje, né? O povo de Israel lá, eles saíram com milhares. Deus tirou eles do deserto, da escravidão. Tinha uma promessa, aquela história toda. Deus tirou eles de Faraó, botou no deserto com a promessa de chegar em 40 dias à terra que emana leite e mel. E no final da história, somente 2 pessoas chegaram à terra prometida. Aonde eu quero chegar? O que tem impedido você hoje, eu, minha esposa, as pessoas hoje, de chegar ao seu ponto de estar na terra de Canaã? Será que se realmente hoje o mundo estivesse acabando, hoje fosse o dia de Jesus voltar, aqui nesse momento que a gente está aqui, será que eu, você que está me ouvindo, estaria garantido no reino dos céus ou não? O que tem te impedido? Qual tipo de pecado? Lá no Egito foram esses pecados, que não é diferente do nosso pecado do dia de hoje. O que está te impedindo de se aproximar mais de Deus? A quarentena? Antes a gente tinha liberdade para ter uma comunhão, a gente está em comunhão com os irmãos. Eu não sei para vocês, mas para mim o difícil é não ter contato com as pessoas. Eu gosto de abraçar, beijar, falar de Jesus o tempo todo. Hoje você não pode tão somente chegar e abraçar uma pessoa para falar de Jesus para ele. Eu queria que vocês refletissem, como servo de Deus, vou falar para crente, isso não está doendo em você, o fato de você não poder ganhar uma para Jesus? Porque o que Deus vai cobrar da gente é somente isso. Ele vai cobrar das nossas almas, que a gente ganhou para Ele. Ele não quer saber das obras, quer também, mas isso não importa. O que importa mesmo é quantas almas a gente está apresentando para Jesus. E nesses últimos dias, assim, o que está me afetando mais de verdade é a falta de contato com pessoas. Eu não poder sair na rua e chegar e falar de Jesus para uma pessoa, ou essa pessoa, eu senti que a pessoa quer ouvir alguma coisa de Deus, eu não poder dar um abraço, poder estar perto. Então assim, aprendam nesse momento ruim que a gente está vivendo a valorizar mais essas pequenas coisas, porque isso o tempo todo não sai da minha mente. Poxa, eu queria sair na rua, conversei com o bispo, falei, bispo, vamos botar um álcool em gel na rua, vamos para os bares estão abertos. O bispo não permitiu por causa do devido às determinações do governo, né? Mas assim, cara, se achegue mais a Deus, se apegue mais às coisas de Deus,
eu não sei vocês, lá no Israel foram dois que entraram. Eu com certeza vou ser um desses dois. Se for só 2 hoje, eu vou ser. Porque eu tenho buscado em Deus coisas para poder me aproximar dele. Agora se você não está fazendo o que agrada a Deus, comece, cara, ainda dá tempo. Esse é um apelo que eu faço para vocês. Esse período é passageiro. É um propósito que Deus tem para realizar na terra. Quando isso tudo acabar, eu quero encontrar contigo e te ver fortalecido. Falar, pô, meu irmão, minha vida mudou. Eu hoje sou uma pessoa que eu busco mais a Deus, eu tenho mais vida com Deus, eu tenho intimidade. Vida com Deus, intimidade com Deus é diferente de você ter momentos de estudo da palavra. Intimidade com Deus é quando Deus ministra com a gente, Ele fala com a gente, Ele nos responde naquele momento, você escuta Ele. Momento diário de leitura da palavra é diferente, é uma vida sua de conhecimento. Então, assim, para finalizar, meu irmão, valorize as pessoas. A promessa, Deus tem uma promessa para nesse momento também. O propósito tem um processo. Então, que a gente vive esse processo, meu irmão, mais perto de Cristo. Eu quero sair dessa quarentena mais fortalecido, mais com sede de ganhar uma para Jesus, mano. É isso que importa, cara. Talvez você hoje não tá vivendo um momento com Deus. Você teve teus momentos no passado, mas hoje você se afastou, cara. Aproveita, mano. Volta logo, porque os tempos são ruins. E se você que tem conhecimento da palavra, você for acometido desse vírus e vir a falecer, meu irmão, tu sabe que o negócio vai ficar ruim para você, cara. Volta para Jesus enquanto é tempo, mano. Volta logo. E para finalizar esse devocional, eu gostaria de falar com vocês, reflitam sobre essa mensagem que a gente passou para vocês, que ainda há tempo para voltar para os caminhos do Senhor, ainda dá tempo para entrar em Canaã. Então, faça desses dias que você está na sua casa dias de intimidade com o Senhor, como meu esposo falou. Não somente leitura da palavra, não. Fica íntimo de Deus. É isso que a gente queria deixar para vocês. Fiquem na paz do Senhor. Estamos com muita saudade de todos vocês. E eu creio que no tempo do Senhor, nós estaremos todos juntos novamente.